tudo isso que a gente vê na outra dimensão é legal, é muito legal, mas tem que estar super preparado. Vamos conscientizar quem está assistindo. Exato. Espiritualidade é maravilhoso, desde que as pessoas saibam se equilibrar. A pessoa era médium, não sabia, e os espíritos começaram a vir nela para me pedir ajuda. Só que depois ela me contou que ela foi fazer uma técnica de abertura da glândula pineal. Se eu não tivesse junto com ela, ela ia pirar. Mas assim, tem que ser de uma forma ordenada, não de uma forma doida, né? Que você vê qualquer um. Eles usam a minha abertura para tratar as pessoas. E aí eles limparam o acesso pela glândula pineal e pelo coronário, chakra coronário. Eu via muito, desde criança eu vejo o espírito, eu não sabia naquela época o que era, e tudo bem, depois eu fui entender que eu fazia projeção astral, enfim. Só que quando eu comecei a trabalhar com terapia, o que a egrégora fez? Olha só a importância disso. Eles fecharam um pouco. Eu não vejo toda hora tudo. Eu via muito mais. Primeira coisa, não seja só um curioso, entenda antes. O medo, o ego e a procrastinação. Tem uma relação aí? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fael Molina e você está assistindo o podcast Filhos do Todo. Qual é a tua relação com o tema Vidas Passadas, Reencarnação? Você gosta desse tema? Tem curiosidade sobre isso? Como é a tua relação com o acúmulo de energias na tua casa? Você conhece alguém que tem essa situação em evidência? Hoje nós falaremos sobre isso, sobre vidas passadas, sobre ambientes, sobre aspectos que envolvem a tua energia e a manutenção do teu dia a dia. E iremos também falar sobre esse livro, que a sua alma sabe que você ainda não entendeu. A autora, Thaís Joia, que está aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou feliz de estar mais uma vez aqui, né, Fael? Contando um pouquinho das novidades, né, das fofocas astrais, da parte espiritual. E vamos lá, contar algumas coisas novas, coisas às vezes que meus clientes pedem para explicar até nos atendimentos. Eu acho que é uma hora de esclarecer muita coisa aqui. E conto com a tua ajuda também, porque você também trabalha na área, então é mais fácil da gente entender e deixar o papo mais leve para a gente falar um pouquinho de cada assunto. Muito bem. Isso é muito bom, muito importante, tá? Porque a Thaís já veio aqui várias vezes. E se você já viu a Thaís aqui alguma vez e ainda não se inscreveu, se inscreve, toca no sininho, porque tem uma galera não inscrita aqui atuante. O pessoal atua aqui como não inscrito. Então, vem para cá, porque assim você garante todos os conteúdos. Escreve teu comentário, deixa o teu like. Super importante isso, tá, pessoal? Se você está aqui, se inscreve no canal, tá bom? Porque a gente tem bastante inscritos, mas estamos vendo aqui que tem muito não inscrito assistindo, e aí fica flutuante. Então, você tem várias entrevistas com a Thaís aqui. Quando ela vier novamente, você já vai receber a notificação. Maravilha! Vamos falar sobre a questão dos ataques energéticos, para a gente começar, porque eu vejo que o teu trabalho ele visa dar uma amplitude na vida das pessoas, clarear muitos pontos dessa vida e de vidas anteriores, só que os bastidores é contigo, né? Sim. Tudo que acontece nos bastidores sobra aí. Como Exato. é que você lida com essa questão? Até para os terapeutas promissores que se interessam também em olhar o teu trabalho, pessoas que também, muitos terapeutas te consultam, eu sei. Como é que você lida com essa questão dos ataques energéticos? Dá alguns exemplos de como você saiu dessas ciladas, muitas vezes, que aparecem, né? Tá. E para quem está em casa também poder levantar um sinal de alerta. Sim, vamos lá. Realmente, eu atendo muitos terapeutas, até por conta desses ataques energéticos, né? Então, claro que eu trabalho com uma egrégora, e a egrégora que faz toda a minha proteção. Então, antes da gente começar a trabalhar com qualquer tipo de terapia, é interessante a gente buscar algo ou alguém que tenha uma egrégora para você se conectar com ela, tá? É engraçado até que essa conexão com a egrégora é tão bacana, de proteção, que é a primeira coisa que eu pedi para eles, porque se a gente não consegue proteção, Fael, não dá para trabalhar. Porque se eles não atacam a gente, eles atacam a família, eles atacam o cachorro, o gato, então não dá para não ter proteção. E eu atendi 2 pessoas, antes de começar, né, o assunto, e elas falaram a mesma coisa para mim. Essas pessoas, elas são médiums, e elas falaram, não se conhecem,
e falaram a mesma coisa, tá? A primeira pessoa que eu tentei acessar o campo foi você, que eu não consigo acessar. Tem uma barreira, elas falaram bem assim, tem uma barreira preta em cima de você, eu não consigo acessar o campo. Aí, depois de 2, 3 semanas, outra pessoa que eu atendi, que era médium também, falou a mesma frase. Eu falei, ok, egrégora, entendi. Porque a gente precisa dessa ajuda. Por mais que a gente faça, eu sempre falo do Merkaba, né? Por mais que eu faça o Merkaba todos os dias, ancoro com a egrégora antes de dormir, ancoro com a egrégora a hora que eu acordo, tem que estar protegido o tempo inteiro, a gente também precisa de proteção de uma egrégora, ou do seu mentor, ou de alguém que vai te ajudar aqui nesse plano material, né? Então, primeira coisa, muitos terapeutas que eu atendo sofrem muitos ataques. Por quê? Outro ponto que a gente tem que entender. Quando você vai atender alguém, você não pode ficar com aquela dor para você. Então, tem gente que, às vezes, não está preparada para fazer um atendimento desse, porque a pessoa pega a dor para ela, pega a doença da pessoa para ela, porque ela não está amparada, ela não tem uma proteção, e psicologicamente ela precisa entender que aquilo que ela está ouvindo não é dela. Isso não faz parte, né, do caminho dela. Então, a gente primeiro tem que se preparar. Segundo, tem que fazer a proteção. Terceiro, tem que ter a egrégora. E quarto, é você entender que tudo que você ouve, você é daqui para lá. Nada é seu. Isso não é seu. Você está lá para ajudar e não para pegar os sentimentos das pessoas, né? E nas atendimentos que eu faço, as pessoas falam, mas a pessoa ficou doente, eu também fiquei doente. A pessoa está sendo atacada, eu também estou sendo atacado. Então, é importante levantar esse ponto para a pessoa se proteger perante os atendimentos, tá? Outra coisa que eu quero levantar aqui, que é importante as pessoas entenderem. Trato muitas pessoas que fazem cursos e começam a fazer terapias sem saber o que está fazendo, né? É uma responsabilidade tão grande você começar a atender, porque você abre o campo da pessoa. Quando você abre o campo da pessoa, ela vai ficar vulnerável a qualquer entrante, né? De espírito, tô falando, né? De entidades. E quando você abre, você lê, você mapeia o campo dela e fecha. Tem gente que fala, mas a pessoa que me atendeu não fechou o campo. Eu falei, então, por isso que você está sendo atacada. Então, outra coisa que é importante, que eu até nos atendimentos eu falei, eu preciso falar isso em podcast. As pessoas precisam saber, a partir do momento que você abre a frequência, você tem que fechar a frequência da pessoa, né? Então, é um ponto importante saber. Outra coisa, estou trabalhando com terapia, mas eu não tenho a egrégora. Vem muita gente me procurar porque está sendo atacado espiritualmente. E não só atacado à noite, mas até com murros de entidades. Você fala, caramba, né? Como existe isso? Existe, porque se a pessoa é médium, eles manipulam o ectoplasma da pessoa e faz mover algum objeto. Eles fazem de um jeito que você sente sendo esmurrado, beliscado, arranhado. Então tem tudo isso aí que a gente tem que entender. Então tomem cuidado para iniciar qualquer tipo de terapia, porque tem que ter muita responsabilidade, porque a gente está lidando com a psique da pessoa e está lidando com o corpo também, porque às vezes em um atendimento a pessoa pega aquela energia para ela que não é dela e começa a ficar doente, passar mal e sentir tudo que a outra pessoa está sentindo. Então, é importante isso, porque você falou um detalhe que é assim, quando não acontece com a pessoa, pode acontecer com alguém que está ao redor. Então, às vezes, a pessoa está lá, entre aspas, de boa, não está acontecendo nada comigo, então eu estou sossegado. Faz lá até suas proteções, mas não tá meia boca o negócio. Lógico, ali às vezes não vai entrar alguma coisa direta. Só que aí ela vai no vizinho lá e provoca um problema para que esse problema caia no colo da pessoa, ou um familiar, ou uma pessoa que é bem próxima, possa se desestabilizar e consecutivamente desestabilizar a pessoa. E aí entra uma outra questão. Quando terceiros são alvo desse tipo de estratégia, vamos dizer assim, ela vem muitas vezes por um ataque mental, né? Por algo que vai estimular a pessoa a ter uma conduta inapropriada para desestabilizar. Só que aí a gente vê uma confusão, às vezes as pessoas acham que tudo que ela pensa de negativo é obsessão. E aí eu coloco para você, porque você fala sobre isso com bastante clareza, como identificar esses pensamentos como pensamentos do ser humano, que também é um ser humano que pode ser negativo, de um obsessor que está apurrinhando ali e fazendo com que o caos possa se instalar, né? tá.
Legal essa pergunta, porque é importante saber. Quando é algo nosso, a gente se boicota a todo momento. Às vezes nós somos nossos obsessores, né? Então, quando é algo nosso, é algo mais leve, é algo que às vezes você está pensando, por exemplo, eu vou lá fazer, fazer uma entrevista, mas será que eu vou passar? Será que eu sou boa para isso? Sabe aquela questão de não merecimento, de achar que você não é boa e ficar aquele pensamento, mas isso é seu, é uma questão sua com você. Agora, quando vem algo que é uma coisa mais forte, por exemplo, então eu acho que minha vida não vale a pena, eu vou tirar minha vida, ou eu vou pegar e vou sacanear com alguma pessoa, sabe, coisa mais forte, densa, que você, na tua índole, você nunca faria isso, isso é um obsessor. Aquelas pensamentos repetitivos, obsessivos, sabe? Ficar pensando a mesma coisa. Eu vou acabar com a vida daquela pessoa, eu vou acabar, porque a pessoa não pode estar lá, a pessoa não pode estar no meu caminho. Isso é de obsessor. Quando é algo mais leve, que eu te falei, uma questão nossa, né? Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo se eu vou se me dar bem naquele emprego. Questões que já foram pensados em outras situações e coisa mais leve, né? Por conta, até a gente consegue sentir pela frequência também, é nosso. E quando é uma coisa mais pesada, mais densa, pensamentos mais destrutivos, é obsessor. É bom falar sobre isso, né? Porque às vezes, assim, a pessoa também pode ser negativa, né? Sim. Tem gente que é tão negativa que acho que até o obsessor fala assim, ó, Eu nem maneira. Nem preciso ficar aí. Nem precisa ficar lá. Até o obsessor falou, calma, leve isso numa boa, né? Exatamente. Então é algo que é importante porque todo mundo é um indivíduo, né? Sim, todo mundo. O obsessor é um indivíduo também. Então, também. Ele já foi ser humano, está lá naquele plano por livre, né, escolha, livre-arbítrio, está lá e às vezes nem se toca que ele tem que ser encaminhado para um hospital de cura, por exemplo, para ele começar a estudar de novo e reencarnar. Então ele está estagnado lá naquele plano por ódio, né? Ele se alimenta da energia ruim das pessoas, ele vai se alimentar da energia que a pessoa está emanando. Então, se a pessoa está com a energia fraca, né, que não está legal o campo energético dela, vai chegar o obsessor, é mais fácil para eles. Agora, você vê uma pessoa feliz, uma pessoa mais tranquila com a vida, é muito difícil, porque para eles olham e falam, não quero, isso daí não tem graça, né? Eu não vou me alimentar porque ele não vai ser minha bateria. Então é isso que a gente tem que entender. Isso daí do ser um alvo para obsessor, né? A gente vê alguns padrões, né? Sim. Tem aquela pessoa que não acredita em nada, sei lá, a Deus dará, mas ela não tem sinais de obsessão espiritual, embora todo mundo possa ter, né? Aí tem aquela pessoa que ela já é mais ligada em algo espiritual, mas ela tá com as suas perturbações ali, né? Ela também tem as suas questões. Então você especificou essa questão aí da ressonância, né, de uma pessoa com a outra. Sim. Mas para quem está em casa e às vezes se sente atacado e está na mesma casa, às vezes ela acha que a casa está mal assombrada, vamos colocar assim. Mas na mesma casa está o pai dela que está super bem, o irmão está super bem e ela não está bem. Sim. Então, vamos dizer, está caindo sobre uma pessoa só. O que faz num ambiente onde uns se sentem bem e outros não, tem uma predisposição a alguém ser mais obsediado do que outro? Sim, legal também essa pergunta. Eu estou tratando uma pessoa assim, na verdade, um jovem. Na verdade, aquela coisa, primeiro é a frequência. Se você está numa frequência boa e o outro está numa frequência ruim, se tem portais abertos no local e entrar qualquer tipo de entidade, vão colar a pessoa que está com a frequência ruim. Isso é um ponto. Só que se a casa também tiver ruim, aí sim, aí você vai entender, porque você vai acabar pegando todo mundo. As pessoas não dormem direito à noite, começa a ter muita discussão, né? Então, isso já é um sinal que é do ambiente, não é de uma pessoa específica. Agora, aquilo que eu falei, se for uma pessoa específica, todo mundo está bem e a pessoa está sendo, né, obsidiada por algum obsessor ou alguma entidade, aí a gente tem que tratar a pessoa, porque a energia dela não está legal. Um exemplo, eu estou tratando um menino ele tem 14 anos e a mãe às vezes trabalha com
mas ela faz curso, trabalha com magia. E quando a gente faz as coisas sem saber direito, a gente abre portais. E aí ele estava com o pensamento de tirar a vida, né? E estava muito forte isso. Aí eu detectei junto com a egrégora, na verdade a egrégora que faz tudo, eu sempre falo isso, né? A gente detectou que tinha portais abertos lá, que estavam entrando entidades, estava atingindo quem? O menino. Porque as duas faziam proteção, a mãe e a filha. Agora o menino não sabia, ele não acredita muito, tal, e estava atacando ele. E aí, o que a gente fez? Fechou os portais, primeira coisa. A mãe falou: ah, vamos fazer para ele. Eu falei: não, vamos fazer primeiro para casa. Vamos fechar o portal e depois harmonizar a energia dele. E aí ela até mandou uma foto dele para mim ontem, que ele tá super bem. Ele tava super mal, pensamentos horrorosos. E tá super bem. Por quê? Porque a gente fechou o portal. Eu falei: agora você não abre mais. Não abre mais portal. Outra coisa de abrir portal, que é super interessante, tratando uma pessoa que ela é médium e ela tinha portais abertos onde ela mora. E onde ela mora também era muito denso, tinha muita energia de desova de corpo, de magia. E aí a gente fechou a energia, os portais na casa dela, limpou essas entidades que estavam lá, nós encaminhamos para o hospital de cura, limpamos toda essa energia, mas o que estava acontecendo com ela? Era no corpo físico. Toda vez que acontecia de eu iniciar o tratamento dela, ela começava a ficar com caroços no corpo inteiro. Ela mandou até foto para mim. Caroço na testa, em todos os lugares. Já era a segunda vez que estava acontecendo com ela, porque é o segundo tipo de terapia que ela estava fazendo. Toda vez que mexia energia, ela ficava com algumas marcas no corpo. Ela foi no médico e o médico não acha o que é, enfim. E aí a gente, tratando, foi amenizando isso. Mas é por quê? Porque em alguma vida dela, ela teve um problema de pele, porque ela mexia com magia, e aí ela começou a ter esse problema por conta da magia que ela fez na outra vida. E quando a gente mexe com energia, que a magia é energia, né? Quando a gente mexe com energia, volta aquele fractal dela daquela vida. Então, dentro da casa dela também tinham todos os portais abertos, então os espíritos se aproveitavam, porque ela ficava mal, não conseguia trabalhar, né? Ela que sustenta a casa, então ela ficava super mal, ficava com depressão. Então, isso vai gerando um monte de coisa na nossa vida, né? E aí a gente conseguiu identificar tudo isso e está sendo tratada. E aí a ponte. Às vezes a pessoa muda de casa, melhora bem. Sim. Tipo, é o ambiente. Sim. Mas como que a gente consegue fazer o seguinte caminho? A pessoa mudou de casa, o ambiente estava com aquela energia, às vezes, de conflito, pré-existências, né, de outras famílias que moraram lá, até mesmo da própria família, né? Quando a família é muito grande, todo mundo concentra atenção naquele ambiente, né? E aí, às vezes, um muda, outro, mas todo mundo tem memórias ali, né? Sim. Mas beleza, mudou, o ambiente está limpo. Tecnicamente, o ambiente está limpo. Mas a pessoa que está em casa pode pensar, vou mudar de casa, vai resolver meus problemas. Mas também a pessoa vai levar os próprios obsessores com ela. Não tem uma placa dizendo você não entra aqui, não é? Exato. Então passa pro pessoal, porque assim, lógico, dá para fazer, passa pro pessoal como, tá, saiu de um ambiente tumultuado que tinha obsessores, mas esse obsessor se ligou à pessoa, como não levar esse infeliz lá para outra casa? Pior que leva, porque o obsessor está ligado à pessoa, não ao ambiente. Então, o que eu sempre falo? Meus clientes falam, eu vou mudar de casa. Falam, opa, antes então vamos fazer de ambiente. Porque aí, antes da pessoa entrar, a gente já vai limpar o ambiente, certo? E daí eu vou fazer a harmonização da energia dela, para ver se tá tudo certo, tá tudo limpo, alinhado, para ela entrar no local bacana e para ela estar bem com ela. Porque às vezes, isso que eu falo, às vezes, Fael, eu faço todo um tratamento nas pessoas. E aí, no final, eu tenho que fazer de ambiente. Sempre. Por quê? Porque às vezes, por mais que a pessoa está bem, daqueles focos que eu tratei, está tratado, não vai voltar mais. Mas e os outros? E se ela tiver uma recaída? Então, tem portais lá. E coisa de portal a gente fala tanto, e é super importante, porque é por lá que passam as entidades. Então, à noite, principalmente, quando a gente sai do corpo, a gente, né, todo mundo sai, lembrando ou não, então é mais fácil deles entrarem e começar a sugar nossa energia, levar a gente para o lugar errado. Então, por isso que é importante fechar. A pessoa tá bem, mas às vezes ela fala, ai, Thaís, mas à noite eu tô tendo sonhos estranhos ainda. Por quê? Porque ainda não fechou o ambiente dela. Então, eu finalizo sempre com o ambiente. Se tiver muito, como essa minha cliente que estava tendo até essas
né, essas coisas no corpo dela, como estava muito forte isso, a gente inverteu. A gente primeiro fez de ambiente, para depois começar o tratamento dela. Então, o ambiente estando bem, favorece para que a pessoa esteja melhor e a vibração dela aumente Total, também, né? com certeza. Porque onde a pessoa vai, ela leva os sentimentos dela, né? Total. Quando a gente passa dessa para outra, a gente leva os nossos sentimentos, é igualzinho. E os obsessores também, tá? Então, eu trato muita gente que já tá em outra dimensão, que levou os obsessores. E aí a egrégora vai conversar com ele lá na outra dimensão, não é nem a pessoa, é o mentor dela, para ajustar isso. Porque leva-se, não tem jeito, né? O corpo fica, o corpo é da terra, mas a alma, né, a gente leva, inclusive, tudo que a gente aprendeu de bom e de ruim. Então a gente leva todas as memórias, né, para outra dimensão. E se tem algum obsessor aqui, vai ser mais fácil de eles encontrarem ele lá na outra dimensão. O obsessor também tá aprendendo. Sim. É aquela coisa, né? Nós também. E ninguém garante também que os seres humanos encarnados aqui hoje não eram obsessores antes de reencarnar, não é? Exato. Talvez até nós Sim. podemos estar trabalhando na área espiritualista hoje, mas quem garante que a gente não tinha algo contra alguém e não estava lá perturbando a pessoa e se deu conta que precisa voltar aqui? Exatamente. Todo mundo pode ter sido um obsessor, né? Todo mundo, é isso que eu falo. Inclusive a gente que trabalha com espiritualidade, porque a gente não está falando de resgates, de coisas que nós fizemos em outras vidas. Então, o que nós fizemos em outras vidas para a gente estar trabalhando com isso hoje? A gente, de repente, trabalhou com magia e fez muitos pactos, votos, contratos, bons e ruins, porque naquela época a gente não tinha discernimento disso, e era normal, né, você trabalhar com magia. E aí a gente vem para cá achando que, nossa, olha que legal, eu tenho a mediunidade, né? É muito bom quando você sabe usar. Mas quando você não sabe usar, quantas pessoas já foram internadas em hospitais psiquiátricos por conta disso? A pessoa não sabe que é médium, a pessoa não tem, a família não acredita, e o que a pessoa tem? Esquizofrênico, então vamos internar a pessoa. Não, isso daí eu falo porque na minha família teve isso. E, assim, é algo que é muito comum por aí. Lógico, tem o transtorno psiquiátrico, que às vezes existe. Sim, tem que tratar os dois. Mas potencializa muito com o desequilíbrio espiritual. Total. Isso eu falo porque eu presenciei, eu estive lado a lado em situações como essa. Se tivesse um amparo e uma credulidade em relação a abrir, ia ser mais fácil e efetivo tratar. Tratar e conversar, entender a pessoa, né? Porque a gente tem muita crença limitante. Isso daí não é de Deus, né? A pessoa tá lá, não é ela, não é. Às vezes a pessoa vê que não é a pessoa que está falando, que é uma entidade, mas todo mundo tem medo. E aí a gente tem que fazer os dois lados, tratar com o médico aqui da Terra, né, para entender se realmente é algo da psique dela aqui, da Terra, da terceira dimensão, ou se é algo de outra dimensão, se é um obsessor, porque quando a gente está doente, ou quando a gente tem um vício, né, é muito mais fácil abrir o campo e entrar qualquer coisa. Por isso que eu falo, orai e vigiai todo o tempo, porque se acontece algum problema com você, você tá lá, pelo menos protegido de alguma forma, né? Então, é importante isso. E eu acho que é importante também, antes da gente achar que a pessoa possa ter um problema, né, da psique, em conjunto, tá, Fael? Tratar os dois juntos, o corpo e a alma, para entender. Eu trato muito, muito cliente que tem a mediunidade e não sabia, né? Que abriu. Tem um cliente que ele foi fazer um tratamento espiritual e abriram a glândula pineal dele sem a permissão dele. Outra coisa que é importante falar, tá? Ele estava sofrendo muito. Ele não sabia que ele era médium. E ele fazia mais de 6 anos que estava sendo atacado. Ele perdeu o emprego, ele começou a ficar super doente, porque ninguém acreditava nele. E ele falava, e agora, quem vai me ajudar? Né? Chegaram até a internar ele um tempo em um hospital psiquiátrico, mas não resolveu. Por quê? Porque não é do corpo, né? E aí eu falo para todo mundo, gente, cuidado para fazer terapia e com as pessoas, às vezes não fazem de má intenção. Mas se você abre uma glândula pineal e a pessoa é médium, ela vai começar a viver mais no outro mundo e não vai conseguir ajustar aqui nesse mundo da terceira dimensão.
Inclusive, esse meu cliente, ele falou, Thaís, é tão doido o que está acontecendo comigo, que até as fases da Lua, eu sei, não precisa nem ver mais no calendário. O solstício, eu sei, todas as datas ele sabia, porque ele sentia. Por quê? A gente foi entender que na outra vida, ele era um mago. Então, todos aqueles fractais de vidas passadas dele que ele estava vivendo, foi aberto. Só que vieram também o quê? Os cobradores. E aí estava sendo atacado. Né? E ele estava com uma retrocognição aí, ele estava dentro de um processo que às vezes não deveria ter sido exposto. Não, ele não estava preparado para isso. Não estava. E ele foi estudar, porque como a gente tem as lembranças de vidas passadas, você fala, eu quero estudar, eu quero entender. Mas ele deu um passo além do que ele deveria, mas confiando nas pessoas, entendeu? Então, eu falo, gente, tem muita gente boa para atender, muita, mas a pessoa tem que ter responsabilidade. Nunca abre uma glândula pineal de uma pessoa sem a permissão dela. E aí eu perguntei para ele, você vai trabalhar com terapia agora? Ele falou assim, eu gostaria. Eu falei, você está preparado? Ele falou, estou me preparando, porque todo o tratamento que a gente fez melhorou bastante, né? Os ataques, tudo. Eu falei, você quer que a gente feche a tua glândula? Ele falou, não sei. Eu falei, eu não posso fechar nem mexer se você não der ok para mim. Porque você é o seu livre-arbítrio. Você sabe como é outra dimensão agora. Ele, não, eu estou estudando. Se eu achar que eu não vou conseguir, eu vou te ligar e a gente vai fazer um tratamento aí para ajustar isso. Então, isso daí está muito em alta hoje, que é a questão de terceiro olho, né? Sim. Eu quero abrir o terceiro olho. Assim, popularizou esse termo. Sim. Pessoas às vezes tem pessoas que se aprofundam dentro da temática, vão estudar os chakras, vão estudar uma série de questões iniciáticas. Mas se popularizou esse lance do abra o terceiro olho. E aí você colocou isso daí porque é algo complexo. Aquilo que não era para ser visto, vai ser visto e vai depender da maturidade da pessoa. Exato. E a pessoa não tem às vezes. A pessoa enlouquece às vezes. Fala bons motivos para as pessoas não quererem aleatoriamente abrir esse terceiro olho. Então, primeiro, quando a gente fala de espiritualidade, é legal, né? Um assunto legal, bacana de entender, só que não é para qualquer um e não é para amador, tá? É algo que vai mudar a tua vida e às vezes para pior. Porque se você tem algo em outras vidas, como esse meu cliente, que trabalhava com magia, fazia pactos, mas era a magia negra, né? E tem vários cobradores aí, pode ser que eles te achem muito mais rápido, e aí eles vão começar a te atacar muito. Se você tem a família que acredita nisso, que entende, ok, você tem um apoio. Agora, se você não tem apoio. Então, você vai acabar, de repente, sendo internado em algum hospital psiquiátrico ou ter que tomar um monte de remédio, sendo que não precisa, né? Então, primeira coisa, não seja só um curioso, entenda antes. Porque é muito lindo você ver, eu quero ver meus parentes que morreram, eu quero ver as pessoas andando na rua, igual o filme, né? Só que você também vai ver o lado ruim. Então não é legal, porque às vezes você não vai conseguir sair de uma cilada. Não é só os parentes que ela vai ver, ela pode até ver os parentes, mas esses parentes podem também não estar muito legais com ela, né? Exatamente, eles vão lembrar tudo o que aconteceu em outras vidas, falar, agora eu te pego. Eu gosto da gente falar sobre isso, porque assim, vamos conscientizar quem está assistindo. Exato. Espiritualidade é maravilhoso, desde que as pessoas saibam se equilibrar, porque a partir do momento que abrir o terceiro olho impede a pessoa de viver a vida dela porque ela não sabe controlar, não deveria ter aberto o terceiro olho, ou feito exercícios, porque tem, né? Mas de forma ordenada ou desordenada? E sem ninguém para pedir ajuda? Pensou? Você vai lá, abre o seu terceiro olho, começa a ver um monte de coisa que você não vai entender e pira o cabeção, pira. E aí você fala, e agora? Será que eu tô louco? Será que eu sou esquizofrênico? Quem vai me ajudar? E para fechar isso, então tem que ter cuidado mesmo, tá? Eu não recomendo se for só por curiosidade. Agora, se a pessoa tá fazendo, né, um curso, uma pessoa bacana, que confia na pessoa, né? Mesma coisa, você vai fazer um curso, se tem o telefone daquela pessoa, porque se acontecer alguma coisa, você tem a quem recorrer, né? Então, é importante isso também. Esse curso para ser terapeuta, né? Tô falando. Então, é importante também. Então, tudo isso que a gente vê na outra dimensão é legal, é muito legal, mas tem que estar super preparado.
Até para, olha só, eu vou te falar uma coisa que eu achei interessante. Eu via muito, muito, desde criança eu vejo o espírito, eu não sabia naquela época o que que era, e tudo bem, depois eu fui entender que eu fazia projeção astral, enfim. Só que quando eu comecei a trabalhar com terapia, o que que a egrégora fez? Olha só a importância disso. Eles fecharam um pouco. Eu não vejo toda hora tudo. Eu via muito mais. Eles fazem a quase não ver. Uma vez eu fui atender uma pessoa do sul, acho que eu até falei já disso, e a pessoa começou a pessoa era médium, não sabia, e os espíritos começaram a vir nela, coisa doida, para me pedir ajuda da egrégora. Então, no online, ela começou: "Nossa, eu tô com medo, tem um monte de gente falando comigo", que ela era médium, né. Eu falei: "Mas o que tá acontecendo com você?". "Não, as pessoas estão pedindo ajuda". E aí eu fui anotando o nome das pessoas, data de nascimento, olha que doido, data de nascimento e até onde elas tinham morrido naquela ocasião. E aí a egrégora, a gente conseguiu resgatar as pessoas, tudo, né. Então para você ver, essa pessoa não estava preparada, por exemplo. Ela sabia que ela tinha mediunidade, mas ela nunca, né, tinha feito nada, só que depois ela me contou que ela foi no YouTube e foi fazer uma técnica de abertura da glândula pineal. Se eu não tivesse junto com ela ia pirar. E aí eu perguntei pra egrégora: "Por que que eu estou vendo menos e por que que tem coisas que as pessoas não chegam em mim?". Sabe o que eles falaram? "Porque se eu deixasse a sua glândula pineal aberta como estava antes, você ia ficar louca de tantos pedidos e de pessoas que iam te acessar para te ajudar". Então eles cortaram isso mesmo. Então, quem chega em mim é que tem que chegar mesmo, pra gente ajudar, entendeu? Então eles falaram isso e eu falei: "Bom, tem sentido, né". Você imagina eu tô andando na rua, a pessoa vem pedir ajuda, como que eu vou fazer? A gente conseguiu ajudar, tudo, mas assim, tem que ser de uma forma ordenada, não de uma forma doida, né, que você vê qualquer um e você não sabe se é antigamente eu via uma pessoa, eu achava que era uma pessoa e não era. Passa uns segundos, assim, de relance na minha mente e depois eu falo: "Opa, não é uma pessoa". Então se eu fosse a Thaís com a glândula aberta daquele jeito, pode ser que não ia dar bom, né, fazer a terapia. Eles usam a minha abertura para tratar as pessoas. Então, inclusive, quando eu comecei, até falei já isso em um podcast também, que eles me sintonizaram. É como se fosse um rádio aqui no meu ouvido esquerdo e começaram a sair vários raios verdes. E na época eu nem me toquei da egrégora Santa Esmeralda, e era já a egrégora. Começaram a sair raios verdes aqui sintonizando. Aí eu perguntei para eles: "Eu tô com algum problema? Não sei o que tá acontecendo". E eles falaram: "Não", mas foi assim: "Não, é que a gente tá sintonizando você pra o fluxo ser muito mais rápido", porque eu estava demorando quase 1 hora e meia para fazer cada terapia. E aí eles limparam o acesso pela glândula pineal e pelo coronário, chakra coronário. E aí eu comecei a fazer muito mais rápido a terapia. Então, para você ver como é legal, mas tem que ter gente por trás, né, dessa dimensão ou da outra. É bom você falar sobre isso, pela tua experiência também, por você ter tido experiência com isso. O seu chakra frontal ainda tá trabalhado, ainda tá, só que controlado, né. Sim. E sabe que ele tem um formato de coração? O meu chakra? Frontal, assim, tem uma sintonia de coração ali. Sério? Eu E o captei isso pessoal aqui. fala muito assim pra mim: "Nossa, como eu vou ser amorosa no atendimento". É, Olha, que legal. Muita gente fala isso. Não que você que falou agora, mas eu não tinha ligado alguma é, coisa a outra. talvez eu vejo assim, você falou até os mentores, né. Sim. Eles trabalham externamente, alguns até fazem acupuntura, né, Sim, extrafísica, né. sim, sim. Não, é um trabalho que as pessoas não têm noção, né, Fael, o que que eles fazem na outra dimensão. Então você começa a falar, você fala: "Caramba, será que é isso mesmo?" E fazem. A acupuntura faz parte. A acupuntura aqui da Terra é muito boa. O deles, eles fazem no campo etérico, né. Eles É, ajustam tudo. é onde tem a fonte, né. É. E aí a abertura do terceiro olho, fechamento do terceiro olho, hoje eu vejo pessoas sérias falando sobre isso, que ensinam você a trabalhar, né, Sim, a se harmonizar, mas eles ensinam você também a se fechar. exato. Você vai dirigir, se fecha. É, como você vai dirigir com tudo imagina, não dá. Vai na estação da luz, se fecha, É, vai numa balada, se fecha, se fecha. né.
que nem até o Wagner comentou, que a dele ele tem uma abertura, assim, fora do normal, né, em determinados momentos. Sim, E que às vezes ele tá andando e propositalmente ele atravessa o espírito, para o espírito não se tocar também. Às vezes o espírito não se é, toca, ele acha, ele percebe, ou se o espírito percebe, ele já passa no ele já meio para passa no tipo, ó, meio. não, foi É, da minha cabeça que ele me viu. e ele falou que ele não dirige, né, por Não conta disso. dirige. Ele não dirige, o o Divaldo não dirigia também, Sim, e o não dá. Chico O muito Chico menos, não, com certeza. né. Você imagina, a gente que tem uma, uma aberturinha lá, já dá uns paranauê diferente, aí você imagina os caras que trabalham o tempo inteiro com isso, né? Então não É, tem a como. importância de aterrar, de estar sempre também pisando no chão, né. Sim. E quando a gente falar em aterrar, vamos voltar nesse aspecto do obsessor, porque o obsessor todo mundo critica, só Uhum, que ninguém coloca isso como parte de um aprendizado também. sim, Como que essa questão dos obsessores pode ensinar também, né, como pode ser sim. parte da evolução do ser Uhum, humano. uhum. Bom, para começar, quando a pessoa critica um obsessor e está acontecendo alguma coisa estranha com ela, o obsessor é teu espelho. Então, o que você está pensando, você vai atrair, de positivo ou negativo. Então, se aquele obsessor começar a atacar a sua saúde, é porque você não se cuida, é porque você só pensa em doença. Se o obsessor for lá atacar outra parte da sua psique, é que você só está vendo coisa ruim, errada, por exemplo, na televisão ou no YouTube, enfim. Então, depende muito como você está. Então, eu falo que os obsessores nos ensinam desse modo, o que não ser, o que não fazer, porque são nossos espelhos. É assim, você vai atrair as coisas que você está pensando, concorda? Quando é coisa boa, a frequência tá boa, você vai atrair espíritos de luz para te ajudar. Tudo começa a melhorar na tua vida, tudo começa a dar certo, né? Agora, se você atrai um obsessor que te causa uma doença, que deixa você preocupado, que deixa você pensando com pensamentos é, é, intrusivos bem fortes, né? É o que você está pensando naquele momento. Nós somos o que nós pensamos. Então, a gente tem que entender isso. Eles nos ajudam, sim, para a gente entender que nível de frequência nós estamos. E isso funciona. Esse nível de frequência também, a gente pode falar um pouco sobre o medo, Sim, porque uma coisa é ter receio, mas eu acho que as pessoas até chegam até você com muito medo, sim, tanto do que elas vão encontrar, misturado com uma curiosidade, mas ao mesmo tempo com aquele medo de ter sim. uma revelação, ou de ver um espírito só porque está fazendo uma É. terapia, né. Como é que é essa questão do medo? Como é que você lida com os medos quando eles chegam? As pessoas chegam cheias de medo, Sim, né. chega. Nós temos, né? Às vezes está inconsciente também. Então, primeira coisa, o medo. Para fazer uma terapia, não precisa ter medo. Só tem que ter medo, né, quando fazer uma terapia errada, que aí vai dar ruim para você. Aí a gente tem que ter medo mesmo. Mas ninguém vai ver nada, né? Uma pessoa já fala assim: "Ai, eu tô com medo de fazer terapia porque eu vou ver espírito". Eu falei: "Não, você não vai ver espírito". Mesmo médiums, a minoria vê. Então a egrégora, ela atua no campo da pessoa e quando a gente entra no campo energético da pessoa, a egrégora sabe que está tratando. Se ela tem medo, ela não vai mostrar nada para a pessoa, né? O máximo que você pode ver é um sonho lúcido de alguma coisa que a gente está tratando no foco do tratamento. Quem faz projeção pode ter uma projeção, mas que tem a ver com o foco do tratamento, só para a pessoa ir interagindo com aquilo para o tratamento dela, tá? Então não tem que ter medo. E claro, quando a gente começa e vê que a pessoa está com muito medo, qual que é o primeiro foco que eu trato? Medo. Porque o medo, geralmente, Fael, não é dessa vida, é de outras vidas que ela traz esse medo. Porque às vezes a pessoa trabalhou com magia em outra vida e se deu mal. A pessoa via espírito e achavam que ela era louca, internou a pessoa. Então, é esse tipo de medo que a gente tem que entender. Será que é um medo dessa vida? Ou será que o medo dela, ela trouxe de outra vida por coisas que ela já passou e está passando aqui agora e de repente aciona um gatilho mental para ela lembrar daquela vida, né? Então, é isso que a gente trata. E o medo tá em tudo, né? Então,
A pessoa tem medo de ver espírito, a pessoa tem medo de ficar doente, a pessoa tem medo de... Muitas pessoas falam assim, ai, eu não gosto de mexer com essas coisas. Tá, essas coisas. Com essas coisas. Por quê? Tem medo? Não, porque às vezes tem alguém lá que vai vir atrás de mim. Isso não tem nada a ver. É ao contrário, a gente está protegendo a pessoa, né? Então, a gente tem que ter consciência que quando a pessoa vem com medo, dentro do tratamento é tratado o medo, ela sabendo ou não. Porque senão ela não consegue nem continuar, né? Mas nada demais acontece. O máximo é ter um sonho lúcido, a pessoa fala, nossa, eu acessei minha outra vida, e não sei o que, começou a falar do sonho, mas é uma coisa boa, para ajudar no tratamento e para ajudar ela a acelerar o processo dela aqui. E assim, até uma brincadeirazinha, uma coisa engraçada, mas assim, quando começou também meu processo, na adolescência, eu ouvi isso. Se você não mexe com essas coisas, porque esses espíritos vão vir atrás de você. Eu falei, já estão vindo atrás de mim. Se eu não mexer com essas coisas, o que vai acontecer? Aí é dar mal, vai dar ruim, dá ruim. Não é verdade? É verdade. Mexa com essas coisas para que os espíritos não venham te perturbar tanto. Exatamente. Mas é uma crença, né? É uma crença limitante, uma crença até popular. Ai, não pode mexer com o espírito. Gente, nós somos um espírito. Nós estamos só com o avatar aqui. Se você olha no espelho, lá no fundo do seu olho, você está vendo o seu espírito. Então não tem que ter medo. Às vezes tem que ter medo do vivo, não do morto, né? Mas assim, as pessoas falam, nossa, eu tenho medo, mas é crença. Antigamente, o que as religiões falavam? Ai, não vai mexer com o espírito, mas eles mexiam. Os bastidores, né? Por que queimavam as bruxas, que eram pessoas como nós, que tinha mediunidade e ajudavam as outras pessoas? Por quê? A gente não podia saber mais que eles. Hoje nós somos as bruxas, os bruxos. Exatamente. As bruxas, os bruxos. É isso que vocês estão vendo aqui, o que era a época das bruxas, dos bruxos. Era uma galera assim. E aí, aqui tá mais moderno, né? Agora tem YouTube. Mas tudo que a gente faz, a gente manipula energia, como eles manipulavam lá naquela época. Só que hoje tá mais aberto isso, e nem faz tanto tempo que a gente pode falar isso abertamente. Na verdade, eu sempre falei, mas aí eu virava chacota, então eu parava de falar. Mas é isso, não muda nada, muda a época. E aí, muitos medos que as pessoas têm é porque eles foram bruxos e agora, sei lá, às vezes foram queimados na fogueira ou foram perseguidos. Então, eu tenho medo de mexer com isso, hein? Então, porque vai ligar, vai vir um gatilho mental daquela vida que eles passaram, que não foi legal. E às vezes não tá com preparo, porque a gente às vezes tem alguma pessoa, quem você falou, vira alvo de chacota, vira mesmo, porque às vezes você tem até um amigo, eu tô falando de coisa de 20 e tantos anos atrás, né? Mas já é pouco tempo, se a gente for ver, né? Muito pouco. Já tinha televisão, tecnologia, já estava assim engatinhando a internet e tal. Mas eu tinha uma amiga que às vezes eu comentava o que acontecia comigo, né? E ela super receptiva, tá? Vou te recomendar um lugar bom para você e tal, que vai ser legal para você. Me veio com um bilhete daqueles do sessão de descarrego. Esse era o lugar que para ela era bom para quem tinha essas coisas. Sabe por quê? Porque você tava doente, né? Você tinha obsessor com você. Aí você contou uma história, né? Que a pessoa foi numa benzedeira, ela falou, eu vou tirar os Exus que estão com você. Isso. Como assim? Eles estão me protegendo? Tem uma vez ainda, inclusive, eu fui, e ela falou, tirei uns espíritos que estavam te perturbando, mas tem um lá fora, lá, que é o pior. Esse daí não vai embora nunca. Falei, e não foi até hoje. Ainda bem, que né? é Exu, né? Que é um então, guardião. E as pessoas confundem o Exu, é coisa ruim, né? Não, quando a gente faz o resgate na terapia, tem a parte de resgate de pactos, votos, contratos, magismos, e onde é? Na zona umbralina, né? Quem que vai lá? A egrégora de Santa Bárbara. Quem são? São os Exus. Como que um bonitinho, uma bonitinha vai entrar lá e falar, dá licença, posso entrar aqui no umbral? Bate na porta, assim. Se não for incômodo. Se não for incômodo, eu posso entrar? Não, os Exus, eles são bope do umbral. Eles chegam lá com uns bichos, uns cachorros enormes, e tem que ter medo, tem que dar medo, não tem jeito, senão eles não entram. Então o pessoal fala, porque o Exu não é legal. Gente, o Exu, coitado, eles fazem um trabalho e ninguém tá vendo o que eles estão fazendo. Então, lá no umbral, na zona umbralina, eles vão ajustar isso, né? E o pessoal fica, mas eu não quero saber disso. Eu falei, tá bom, não precisa saber. Mas eles fazem o trabalho. Fala um pouquinho sobre essas experiências, porque também a gente às vezes tem experiência fora do corpo, né?
e é tudo muito diferente do que a gente está aqui no plano físico, né? E Total. você às vezes faz um trabalho aqui na terapia, continua fora do corpo, às vezes Sim, o cliente, a pessoa que te procurou, vai sair do corpo, vai ter uma percepção, chega aqui e não consegue encaixar os pontos, né? sim, sim. Então explica um pouco para o pessoal. Aqui a gente está fazendo o jogo de xadrez, Uhum. mas a engrenagem que está lá, muitas vezes traz um significado aqui, né? Então, como é que funciona esse combo, né? Você começa a trabalhar aqui, daqui a pouco tem uma percepção ali, trouxe para cá de novo. É. Olha só, vou começar falando de uma coisa bem legal e que, assim, 80% das pessoas que eu atendo falam: "Ai, quando eu me conectei com você, quando eu marquei a minha terapia, eu já comecei a sonhar com você". Sabe o que é isso? A gente já vai se conhecendo e vai fazendo os cursos lá na outra dimensão, né? E é normal isso, é normal. E aí quando você sai do corpo, quem já teve experiência de uma projeção astral, às vezes você não quer voltar mais. Acho que é por isso que muita gente não pode sair, porque tudo lá é tão diferente. Aqui a gente é muito denso, né? O corpo é uma coisa muito densa. Quando você sai fora do corpo, você olha e fala: gente, isso aqui é viver. Então você acaba entendendo que isso aqui não é a vida. A vida é lá, não é aqui. Aqui nós estamos num personagem. Hoje eu sou a Thaís, na outra vida eu fui um cavaleiro templário, eu era um homem, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que nós estamos aqui de passagem para resgatar, né? A gente fala resgate de fractais, mas é ajustar coisas que a gente errou em outras vidas. E é normal. O pessoal fala: "Ai, eu errei na outra vida e agora?", né? Pensou se eu acesso uma vida minha que eu matei, né? Aí eu falo: "Gente, mas é normal. Naquela época era normal aquilo. A vida não tinha tanto valor como tem hoje", né? Então, as pessoas, quando tem essa experiência, é a experiência que muda tudo, Fael. Meu, a pessoa fala assim: "Olha, eu já saí fora do corpo, aconteceu isso, 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 agora eu despertei que aqui não é a terceira dimensão não é minha casa". Então, a pessoa começa a enxergar a vida de outro jeito. Pelo menos o que aconteceu comigo, tá? Uhum. Então, eu comecei a enxergar as coisas de outro jeito. Eu falava assim: "Bom", às vezes eu estava no carro, Fael, voltando para casa, quando eu trabalhava em uma empresa, eu olhava as pessoas na rua. Eu falava: "Caramba", eu lembrava muito daquele filme Matrix, lembra quando passa aquelas pessoas, um monte de gente na rua andando? Você fala: que será que a gente é? Será que é isso aqui? O que é a vida?", né? Você começa a pensar e filosofar umas coisas, e aí quando você tem uma experiência, você tem a certeza absoluta que isso aqui não é a vida, né? Eu não sei, deve ter acontecido com você e você deve ver isso, né, sentir isso muitas vezes, mas as pessoas, elas têm medo de ter experiência também, ó, voltou o medo lá, hein? Elas têm medo de ter experiência. "Ai, mas será que quem que vai estar junto comigo? E se eu ver coisa ruim?". Pode acontecer, né. Se a gente não tá numa vibração boa, você vai poder ver coisa ruim também. Mas a experiência muda tudo, e quando você sai do corpo ou tem alguma experiência dessa, de sentir o seu corpo que não é tão pesado assim, você fala: "Poxa, a vida realmente não é aqui, a gente não morre". Isso eu Uhum. acho que se todo mundo sentisse isso, a gente é claro, quando a pessoa morre da família, ou de qualquer pessoa que você gosta, vai ficar aquele buraco, porque você estava aqui com ela, você estava vivendo a sua vida aqui. Mas eu acho que ajuda até ajustar isso mentalmente, psicologicamente. Você sabe que tem uma continuidade, e que às vezes a gente até consegue se comunicar, né, saindo fora do corpo, ou de repente indo em algum lugar que as pessoas conseguem conectar, muitas vezes psicografia, por exemplo, as pessoas conseguem dar mensagens, fazer uma terapia de resgate. Às vezes, na minha terapia, se for permitido, alguém da família pode falar algumas coisas. Então, alguns momentos aconteceu isso, tá? De pai, de avô, ouvir falar algumas coisas, se for permitido, né? Então, eu acho interessante, a gente falar de outra dimensão, e eu acho legal todo mundo estudar mais para entender que isso aqui não é a vida real. A vida real é lá. E você falou, eu me lembrei de 2 dias atrás, aconteceu uma experiência bem legal comigo, e vai entrar nessa sintonia que você falou. Você trabalha com esse aspecto, né, você tá todo dia lidando com isso, eu também, é todo dia, Sim, não tem folga. O trabalho é todo dia, você todo dia tem que lidar com a sim, espiritualidade, eu também, né. E
E não é só aqui, é nos bastidores, você também nos bastidores, você tá descansando, você tá trabalhando e tudo mais. Então tive uma projeção muito legal, tava com um Exu muito legal, assim, diferente. Ele tinha uma energia acobreada, era tipo um cobre plasmado, ele tinha um formato diferente. Ele falou 300 vezes como era o nome dele, da linha. Sim. E ele falou, você não vai lembrar. E ele não falava, quando eu chegava perto dele, emitia, né? Sim, é mental, né? É mental. Eu falei, não, vou lembrar, né? Claro que eu vou lembrar, tantas vezes, né? E até agora eu não consigo lembrar. Pois é. E eu tô querendo lembrar, mas acho que não é E pra lembrar, agora? entendeu? Então a mesma coisa acontece. Às vezes a vezes- pessoa se frustra com um negocinho, mas assim, a experiência foi muito legal e eu só não lembro como é o nome. Mas Entendeu? para você ver. Aconteceu isso. Eu fiz até um vídeo no meu canal uma vez que eu tava testando a lei da atração. Eu falei, bom, eu quero ganhar na loteria. Ué, tudo pode, não é? Então, vamos testar. E aí, antes de falar qualquer coisa, Rafael, eu testo em mim, porque se você não testa, você vai falar coisa que você não sabe o que tá falando. Como ganhar na loteria Isso. 1 milhão sem ter ganho 1 milhão, né? Mas olha o que eu fiz. Mas eu cometi erros aí, hein? Vou te falar depois. Bom, né, treinei. Eu falei, eu quero sonhar comigo falando os números da loteria. Né? Tá bom. Aí eu sonhei. Eu falando comigo no sonho. E aí eu comecei a falar os 3 primeiros números. Tal. E aí não falava o resto. Eu falava, fala, Thaís, o resto dos números. E aí começava e não terminava. Daí eu falei assim no sonho, eu comigo. Então eu vou falar, anota aí. A hora que eu fui falar os números, eu acordei. Rafael, você não tem noção como eu fiquei frustrada. Eu falei, eu não acredito. E aí eu falei, não é possível. E eu anotei os 2, 3 números que eu ouvi. Tá, tudo bem. Aí eu joguei na loteria. Aí eu ganhei na loteria. Só que eu não pedi o quanto, né? E eu ganhei lá, R$ 480. Só que eu fiquei contente já. Porque eu quase. Olha só, faltava o resto. Mas você vê, tem coisas que a gente não pode saber. Porque às vezes, se eu ganhasse na loteria, eu não estaria aqui tratando as pessoas hoje, concorda? Pode ser, viu? Pode ser. Mesma coisa com você. Às vezes você não pode saber quem é o Exu que você estava lá, entendeu? Pode ser que uma hora ele vai se apresentar para você, mas pode ser que não seja a hora. Ele Pode ser que já tá o tempo todo me cercando esses dias aí, só que não fala quem é. Então. Mas é uma coisa boa. Mas fala assim pra galera espiritual. Eu continuo trabalhando. Pode dar o número da loteria. Pode dar, eu vou ajudar mais gente. Eu vou continuar, fica tranquilo. Mas você sabe que eu liguei isso, eu falei, não é possível. Então, alguma coisa tem. Que eu tinha até um caderno do meu lado, tá? Na cama. Porque eu falei, uma hora eu vou sonhar. E fui testando, né? Antes de dormir, eu falava, eu quero sonhar comigo falando. E eu sonhei. 3 números. Eu peguei os 3 primeiros números. Nessa hora dá vontade de dormir para pegar a segunda parte de novo, né? Eu falei, não, vou dormir. Gente, eu ficava assim, não, eu tenho que voltar nesse sonho, porque às vezes eu durmo, e todo mundo, né? Volta, continua. Você sabe, uma vez a Volta gente segunda continuou. parte. Continuou o sonho. Eu falei, nossa, será que não dá para fazer isso? Eu não consegui, Fael. Mas tudo bem, deu certo as técnicas, a técnica dá certo, mas também tem a questão do merecimento daquilo, né? Ah, será que é para ela? Será que tá dentro do plano dela? Isso. Porque pode ser. Você ganha lá milhões. O que você vai fazer? Você vai sumir no mundo, né? Hoje em dia, ó, tô falando, continua aqui, viu? Vocês não ligam para isso, não. Pode dar. Depois vocês vão, não tem problema, eu continuo, a gente vai Mas ajudando. pode viajar também. Mas pode viajar também, né? Pouquinho, é difícil. Né? Pai, eu falei assim, eu falo pro Leandro, viagem é assim, você tem que pegar na minha agenda, porque essa trabalho com espiritualidade é aquilo que você falou, não tem tempo. Eu trabalho de domingo a domingo como você, né? Às vezes a gente trabalha dormindo. Então, a gente claro que é um trabalho, quem é responsável realmente para entregar tudo direitinho, tem que seguir algumas regras, não tem jeito, né? Então eu falei, bom, eu acho que foi isso, então, que eu não ganhei na loteria, mas eu fiquei feliz já de ganhar lá os R$ 480, né? Não, então, já dá para fazer alguma coisa, né? Ano passado a gente estava fazendo um trabalho tão intenso aqui e tal, aqui, terapias e tal, a Gabi também tava, a Mi, que às vezes eu falava, mas parece que eu nem fui embora,
Sabe? Você parece que você Sim. não foi embora, não dormiu, você tá É uma muito doido, não constante. é? Não é É doido? doido. Eu não sei, eu percebi que o tempo, passa muito mais rápido, depois que eu comecei a trabalhar com terapia. Muito mais rápido. A gente até se perde, fala: "Nossa, hoje é sexta", né. Então é uma coisa muito doida, porque a gente fica um pouco lá, um pouco cá, né. E lá não tem tempo e espaço, e aqui tem, né. Então mas é interessante a gente esse trabalho é muito interessante, é muito importante, porque tem muita gente que tá precisando de ajuda espiritual e acha às vezes que é só da matéria e não é. Às vezes não é da matéria, às vezes é a ajuda espiritual e muda a vida da pessoa, assim. Eu tenho vários depoimentos, eu acho tão legal, o depoimento que é legal, né, das pessoas. A pessoa fala: "Nossa, mudou minha vida, mudou a vida do meu filho, aqui dentro tem outro tá com outro ambiente". É isso que move a gente, eu acho, tá, Rafael? Inclusive, aqui tem várias histórias canalizadas. Daqui a pouco a gente dá uma. Olha aqui, ó, pessoal, as imagens, essa aqui de histórias canalizadas. Tem várias imagens muito legais nesse livro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Tem reflexões aqui, né? Os capítulos. Inclusive, abri aqui o capítulo 1, chama O Peso das Escolhas, ó. É, O que sua alma sabe que você ainda não entendeu. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso. Porque o que eu vejo hoje, além às vezes o medo paralisante que uma pessoa tem, sabe? uhum, Faz com que a pessoa não evolua, né? sim. Então, esse medo paralisante tem algum traço de alguma situação que a pessoa se bloqueia hoje porque abusou muito no passado? Ou esse medo paralisante pode ser também, estou dizendo assim, né? Que você tem exemplos de casos, né? Sim, Que a pessoa é paralisada para ela não progredir porque tem espíritos obsessores que querem ver o declínio dela. tem os 2, né. Então, por exemplo, tem um exemplo de um caso que a pessoa não consegue prosperar de jeito nenhum, sabe aquele caso que tem tudo para dar certo, né, para prosperar, para abrir um negócio, mas não vai, não vai, não vai, fica derrapando naquilo. Então, isso aí a gente descobriu que foi um medo de uma vida que essa pessoa tinha muito dinheiro, cuidava de toda a família, e um dos sócios acabou com a vida dele. Então, estava fazendo coisas por trás de tudo, sem ele saber, e acabou deixando ele só com as dívidas da empresa. Então, ele ficou ter que pagar a dívida, ele ficou sem dinheiro e ficou sendo uma pessoa triste, depressiva, porque ele que cuidava de todo mundo na família e de repente aquilo acabou. Então ele viu ele, além dele sofrer, ele viu a família sofrer, todo mundo passou necessidade, então o que que ele falou? Ele decretou: o dinheiro só traz desgraça. Então nessa vida, ele tinha tudo para dar certo, ele tem inteligência, ele vai atrás, ele trabalha bastante, mas não dá certo, porque o medo daquela vida estava atrapalhando ele aqui. Porque ele se conectou, então veio um gatilho mental e falou: "Olha, se eu ganhar muito dinheiro, eu posso perder tudo e a minha família pode passar necessidade e eu também". Então a gente limpou isso do campo energético dele, porque ele estava conectado com medo da outra vida. Tem Então, sentido pra caramba, porque é. Porque às vezes o dinheiro em excesso, o dinheiro é neutro, né? Às vezes o Sim, cara pode fazer coisas terríveis com dinheiro, como coisas maravilhosas, sim, né? Então talvez na cabeça dele pensou, se eu tiver muito, pode ser que eu faça tais coisas que sejam ruins para os outros, porque gera um sim, poder, né? sim, total. E se tiver na mão do cara bacana, ele pode criar ONG, pode fazer coisa boa para os outros, Exato. né? Então, o dinheiro, a energia do dinheiro, a gente tem que ter. A energia do dinheiro é neutra. O problema são as pessoas. Eu falo isso para todo mundo. Gente, o pessoal fala assim: "Ai, mas eu posso fazer uma terapia de dinheiro?" Claro, deve fazer. O dinheiro você precisa. O dinheiro faz parte da terceira dimensão, a moeda de troca. É uma energia de troca. Se você não tem dinheiro, você não consegue ser feliz em alguns momentos da sua vida, inclusive vários. Porque se você tem dinheiro e alguém fica doente, você consegue colocar a pessoa no hospital melhor para ser tratada melhor. Às vezes, né, até sair daquele tratamento com vida, né. Então, se você tem dinheiro, você consegue ajudar as pessoas a pescar. Não ficar dando dinheiro para todo mundo, porque as pessoas não dão valor. Mas ajudar a pescar, construir uma empresa, empregar pessoas, sabe. Então as pessoas não pensam nisso, a pessoa fala: "Ah, não, eu quero ter dinheiro, mas isso daí é um egoísmo meu". Não é. Se você tem dinheiro, muitas coisas da tua vida vão se resolver. Vai por mim. É, porque o dinheiro, Porque eu acho que não tem limite, porque a pessoa pode
Todo mundo pode, por exemplo, você pode ter dinheiro porque vem dinheiro de várias fontes, Uhum. mas você também está colocando dinheiro nas outras fontes de outras pessoas, Sim, e assim movimenta. sim, sim. Então, assim, todo mundo pode ficar legal, bem, mas também tem essa questão do ação e reação. Algumas pessoas chegam até aqui, como você falou, elas estão aqui, chegaram numa dificuldade, mas Sim, precisam continuar. né? Elas Então. têm um desafio aí, né? Acho que é o desafio que é o grande X, né? Tem um desafio, mas a pessoa tem que entender todos os aspectos que está acontecendo com ela, né? Quem tem muito dinheiro tem desafio e quem tem pouco dinheiro tem desafio. São diferentes os desafios, mas tem. Então, a pessoa tem que ter consciência de que ela nunca pode negar dinheiro. Por exemplo, você vai numa festa, a pessoa fala, eu te trouxe um presente. Aí você fala, não precisava. Precisava sim. Você é especial, é o seu dia. Não fala não precisava, porque o que você tá mandando do campo energético? Eu não quero dinheiro, isso não é para mim, não quero presente, não quero que ninguém goste de mim. Então, a gente tem que, tudo que a gente faz, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala. Agora que trabalho com terapia, mais ainda. Às vezes eu falava as coisas porque a gente aprende com os pais, né? Fala assim, fala que não precisava, viu? O Porque foi presente, se incomodar. né? Daí a pessoa fala, é um presentinho simplesinho. Não fala isso também, porque foi um presente. Não importa o quanto que ela pagou aquele presente, entendeu? Né? Porque foi se incomodar. Sim, você deve querer que as pessoas te deem presente, gostem de você. As pessoas parecem que as coisas que a gente aprende puxa a gente para baixo, né? Não Uhum. precisava, eu não sou merecedor. Aí começa. A criança, se você ensina para a criança isso, ela vai falar, por que não precisava? A minha filha falava, mamãe, por que as pessoas falam, não precisava, eu quero presente. Eu falei, É, continue assim, isso é bom, isso é bom. né? Sentir-se merecedor, né? Exato. Merecedora. E eu trato muita gente com problemas na vida por não merecimento. A pessoa, aquela coisa, até com dinheiro, com tudo. A pessoa tem tudo para dar certo, trabalha bastante na empresa, nunca é promovida. Sempre é o outro promovido, o outro, o outro, o outro. Ela falou, eu trabalho 20 anos aqui, eu sei tudo, sei muito mais que todo mundo. Era para eu ser o diretor da empresa. Por que não me chamaram? Aí eu falo, a culpa é tua. Porque você tem dentro do seu campo energético a questão do não merecimento. Ou às vezes lá, também o não merecimento, às vezes a pessoa se sente merecedora do ruim. Do ruim. Isso aqui eu consigo fazer. Isso aqui é para mim, porque eu não sou muito boa nisso. E tem muita gente que trata isso, muita. Então, a gente tem que entender, por que você, às vezes, não é promovida, tá 20 anos numa empresa e chega um monte de gente nova que nem tem tanta capacidade que você. Porque no campo da pessoa eu mereço, eu sou boa. E aí, o campo da pessoa conversa com o campo da pessoa que vai te entrevistar. E aí dá um match nos dois e ele fala: gostei dela, gostei dele, entendeu? Não, tem Então, sentido. E aí eu vejo uma ponte em duas coisas que a gente falou e é uma terceira. O medo, o ego e a procrastinação. hum, Tem uma relação aí? tem. Olha, o ego é nossa parte individual, né? Então, o ego é como assim individual? A gente fala, eu quero isso para mim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Então, isso é o ego. E não é totalmente ruim não ter ego. Você tem que ter ego às vezes, senão também essa questão de não merecimento atua na sua energia e acabou, né? Mas toda vez que a gente vai, por exemplo, comecei a trabalhar com terapia, você começa a pensar assim: mas será que vai dar certo? Aí vem o medo. Mas será que não sei o quê? Mas sabe essas perguntas que a gente faz e que dá um medinho, sabe, aquele frio na barriga, né? Isso aí vem junto com o ego. O ego é bom para você ter a ação, mas o medo, você tem que tentar desvencilhar isso de você, porque senão você não faz nada. E quando você vai em cima do medo, atropela o medo, é quando você dá um salto quântico na tua vida. Por quê? Às vezes, para ter uma coisa bacana, para trabalhar com algo bacana, você tem que passar por alguns medos, entender aquilo, entender que não é teu, e entender que se aquilo lá que você quer fazer, você vai ter que passar por algumas situações que você não quer, mas que se você passar, você vai dar um salto quântico na tua vida. Eu passei muito isso, principalmente quando eu fazia ressonância harmônica.
vinha várias sombras, né? O ego. Eu falava, mas por quê, né? Que tá acontecendo isso comigo? E eu comecei a fazer uns cadernos das sombras. Era tanta sombra. O professor Hélio fala, né? Ai, fica tudo embaixo do tapete. E aí, quando a gente faz ressonância, que é a frequência, tudo vai saindo, tudo vai saindo. Então, eu descobri, Fael, que eu tinha tanto medo, muito mais medo do que eu achava que eu era positiva, e aí começaram a aparecer esses medos. E aí a gente tem que começar a trabalhar com eles. Hoje eu estou como terapeuta por conta da ressonância harmônica. Então, é claro que eu já sabia que eu tinha que trabalhar com cura, eu não sabia o que ainda, estava perdida. Por quê? Por conta dos medos. Porque eu quero ser tão certinha, eu quero fazer um trabalho legal que realmente vai mudar a vida das pessoas, mas os medos vinham. Ai, será que eu sou capaz? E isso é inconsciente, tá? E aí eu consegui descobrir, eu consegui acessar meus fractais sem saber que era. Olha só como é doido, né? E comecei a fazer um caderno das sombras, dos medos, e eu comecei a ser a minha própria psicóloga, minha própria terapeuta. Falei, por que eu tô com medo disso? Por que isso tá me interferindo? E eu fui tentando cortar todos esses medos. À medida que eu ia cortando os medos, eu ia evoluindo espiritualmente. E isso é interessante as pessoas saberem. E 80% dos meus clientes são ressonantes ou vão fazer a ressonância, tá? Por quê? Porque quando a gente faz ressonância, é um tsunami de frequência, bum, na gente. Coisas boas vêm, mas coisas ruins também. Então, tudo que. Aí o professor Hélio fala: você pode perder relacionamento, você pode perder dinheiro. Por quê? Porque tá dentro da gente isso. Então, por exemplo, perdi dinheiro. Eu nunca fiquei sem dinheiro. De repente, veio a onda avassaladora. Eu tinha medo de perder dinheiro. Então, o que aconteceu? Eu perdi dinheiro. Eu tinha medo de ficar sem trabalhar. O que aconteceu? Eu fiquei sem trabalhar. Eu tinha medo de ter que cuidar só, nada contra, que tem gente que nasceu para isso, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de outras coisas, mas eu tinha medo de ter que cuidar só de casa e de filho, e aconteceu isso. Tudo que eu tinha medo aconteceu. É até legal falar para as pessoas entenderem, a ressonância harmônica é maravilhosa, mas às vezes tem que vir um caos para depois vir as coisas boas, mas você tem que entender e passar por isso, e passar por cima dos medos, porque cada medo que você passa, cada sombra que você risca do seu caderno, é um salto quântico. Vamos falar mais sobre ressonância harmônica, sobre Hélio Couto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma onda, e na onda eu vou pedir pro Hélio Couto vir aqui. Ah, tem que pedir. Agora vamos ver, hein? Eu vou jogar o pedido, hein? Hélio Couto no Filhos do Todo. É isso aí, pensou? Bateu aí? Quem conhece o Hélio Couto, manda lá para ele lá, marca ele, vamos ver se essa onda chega lá. Agora, é sério, hein? Tô jogando, hein? Agora é o seguinte, imagina, vem aqui, né? Não sai Não sai, é difícil, mas que o Hélio, muita gente que hoje é terapeuta é por conta do Hélio. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, especificamente sobre a ressonância harmônica. Essa questão, você já falou algumas outras vezes, sobre resultados, e muitas vezes o que isso trouxe na sua vida de... Lógico, você vem hoje trabalhando especificamente porque você também colocou isso dentro do processo da ressonância, né? Sim, total. Mas também falar um pouco daquilo que o ego da gente quer, e que você também mencionou aqui, ele é, tipo, colocado à prova, né? Total. Então fala um pouco mais sobre essas percepções, sobre esses aprendizados também, que eu vejo, não é só a ferramenta, mas tem os conteúdos, né, que trazem também primeira coisa, quem está pensando em fazer a ressonância, gente, vá lá e estude os conteúdos antes. Porque tinha vezes que eu via um vídeo e eu via 3 vezes e o tic-tac eu não entendia o que era aquilo. É tão fora da caixa tudo que o professor Hélio fala, que você às vezes não entende, porque você não aprendeu isso, né, na tua infância, você não aprendeu isso na escola. O que é física quântica? O que tem a ver com o mundo espiritual? E tem tudo a ver, tudo, né? Então você começa a ir por aí. Mas, antes de pedir uma ressonância, leia o livro e entenda todos os vídeos dele, né? Porque isso é importante, porque quando vier a onda, vem lá as sombras, as catarses, assistindo os vídeos já tem catarse, você já começa a ter catarse, vai movimentando já. E aí você
vai ficar mais suave para você entender. Hoje eu sou terapeuta porque, claro que eu sabia que eu ia ter que parar um dia de trabalhar em empresa, mas não dava porque vinham os boletos, não dá para ser hipócrita, falar, eu vou parar tudo e a egrégora vai me ajudar, né? Assim, a pagar os boletos, não é assim que funciona. Claro que eles me ajudam hoje, né? Até agradeço todos os dias. Mas a gente começa a ver os vídeos e falar, não, eu vou tirar de letra isso. Né? O que é ressonância? É uma onda. Eu vou escutar só. Então, não é só isso. É muito mais que isso. Então, você tem que saber o que você está fazendo com você. Então, você vai lá, você vai estudar e você vai começar a entender que tudo que está debaixo do tapete vai aparecer. E vai. Você gostando ou não. Tem muita gente que chega até mim e fala, Thaís, eu tô desesperada. Eu tô na terceira onda, eu estou desesperada. Eu falei, eu também fiquei assim. Então a gente começa até a bater um papo para a pessoa ficar mais tranquila. Porque vai acontecer coisas, inclusive coisas que ela tinha medo, que eu acabei de falar. O que você tem mais medo acontece. Então, tem gente que trata comigo antes de pedir ressonância. Tem gente que trata os principais. É claro que a gente tem milhares, mas as pessoas tratam os principais crenças limitantes, padrões negativos, antes de pedir, para ir mais limpo possível antes de fazer a ressonância. Quando eu fazia a ressonância, eu mandava vários e-mails para o Hélio, e a equipe dele me respondia. Só que eles respondiam assim: é um livre-arbítrio. Você tem que entender que está acontecendo o processo, o seu processo. E eu entendo, realmente, eles têm razão. Mas naquele momento, eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu não sabia que eu ficava, às vezes, desesperada, falava, e agora? Será que eu paro? Será que eu continuo? Será que é isso mesmo? E aí eu continuei, que eu sou chata, então eu continuei. Mas aí eu fui fazendo o caderno da sombra, eu fui entendendo o que vai acontecendo, e hoje eu estou aqui, de novo falando, sendo terapeuta, porque eu precisei dessa ajuda e eu sei que muita gente precisa também, porque às vezes a gente não consegue andar sozinho. A gente precisa de ajuda espiritual, porque às vezes aqui na 3D a gente não consegue entender por que está acontecendo tanta coisa ruim na nossa vida. E com uma ajuda, com uma limpeza energética, a pessoa ela muda a frequência dela e ela começa a enxergar coisas que ela não via antes. Rasga o véu. Rasga mesmo. O Hélio fala muito de rasgar o véu. E isso rasga o véu. Então a pessoa começa a enxergar a vida diferente. Ela começa a dar sentido para algumas coisas que ela não dava. Ela começa a entender que as catarses são normais. As catarses vêm. E é normal. A gente está no mundo de dualidade, né? Então a gente tem que aprender. Se a gente fosse no mundo só do bem, do bom, do bem, a gente não ia aprender nada, concorda? Então a gente tem que estar aqui nesse mundo de dualidade, tem as catarses, tem as sombras, e tem muita coisa para a gente resolver. Quantas reencarnações que nós já tivemos? Quantas coisas que a gente já passou em outras vidas que a gente não tem noção, né? Então, eu acho interessante fazer, muda muito, mas com consciência. Leia tudo antes, entenda que pode ser um processo, você vai passar por alguns processos. Quanto mais rápido você entender suas sombras e limpar isso, mais rápido vai ter a parte boa, né? O caos sempre tem. Às vezes a pessoa fala assim, mas no começo foi maravilhoso a minha ressonância, agora está acontecendo isso. Por quê? Vieram os gatilhos mentais de outras vidas. Então, se junta com a ressonância e a gente tem que limpar isso para a pessoa continuar. É importante também falar isso, porque você falou algo sobre a pessoa também ter um processo antes, porque é lógico, se você tá cheio de lama, é mais difícil, né? Eu digo lama, assim, mental, né? Questões do dia a dia, você querer ir lá com um pincelzinho para tirar, né? Não Aos vai. poucos. Então, um processo, por exemplo, como o teu, antes da pessoa tomar alguma decisão mais pontual na vida, né, em relação a alguma coisa, pode sutilizar esse processo catártico, né, que fica ali na mente da pessoa, batendo e tudo mais. E aí a gente fala sobre pessoas que te procuram, não só no Brasil, né, Sim. porque principalmente os brasileiros que estão fora, Uhum. ou portugueses, às vezes não tem ao alcance algo ainda nesse tipo de formato. Então eles bebem da fonte que tem aqui no Brasil, de profissionais tem aqui, muitos brasileiros que estão no exterior assistem aqui, muitos portugueses também
angolanos, pessoas, Cabo Verde, né, também, tem bastante, Japão. Moçambique, falantes da língua portuguesa, né? Não conta como que é a tua experiência com essas pessoas em outros países. Tá. Eu tenho muitos clientes fora daqui, brasileiros que moram fora, né? Porque realmente lá não tem tanto acesso como tem aqui, né? Então, a experiência é assim, de todo mundo que eu atendo fora, 70% é ressonante. E querem entender o que está acontecendo, porque estava tudo indo muito bem, de repente, bum, tudo, né, começou a cair. Por quê? Aquela coisa, porque a gente tem que entender que tipo de gatilho mental que ele está tendo naquele momento. A ressonância continua, então tá dando uma reviravolta em todo o seu campo energético, no seu arquivo acástico, em tudo. Então vai ter uma hora que pode ser que venha alguma coisa para tratar, tá? Então, geralmente, quando as pessoas de fora me acessam, é por conta de os gatilhos mentais que vêm por conta da ressonância, tá? A maioria é ressonante. E também porque muita gente que mora fora, é até legal falar, Rafael, porque assim, 90% dos clientes que moram fora do Brasil, você fala, mora nos Estados Unidos, mora na Irlanda, mora no Japão, que legal. Não é legal. Uma coisa é você ir passear, né? Ficar lá de férias, né? Curtir, entender como que é o processo das pessoas. Outra coisa é você morar. Então tem muita gente com depressão que eu trato. Porque foram achando que era um sonho e o sonho virou um pesadelo. Então a gente começa a entender algumas coisas que é até legal falar isso para as pessoas não acharem que eu moro fora do país, que legal, é maravilhoso. Não, você tem que ir sabendo onde você está pisando, né? Eu vou porque meu marido, a maioria que eu atendo são mulheres que foram com o marido para trabalhar fora do Brasil, né? E às vezes acaba não dando certo o casamento, só que elas foram para ser dona de casa lá. E aí é um desespero, Fael. Que você fala, como que a pessoa conseguiu chegar nesse ponto? Porque a pessoa não estava lá, não estudava a língua, a pessoa estava sendo a mãe, né, e cuidava da casa, e de repente acabou tudo. E geralmente os filhos ficam com os pais. E as mulheres ficam sozinhas. Então, eu trato muito, muito disso. Então, tem que prestar atenção o que a gente vai fazer. Eu quero morar fora do país. Então, não é a qualquer preço. Não vale a pena, às vezes. Eu tô até vendo tem uma síndrome lá que a pessoa sai do Brasil, ela vai, começa a morar num outro país, e daqui a pouco dá um desespero que a pessoa às vezes vendeu coisas aqui, investiu para ir para lá, e ela precisa sair de lá e voltar. Não volta, porque não tem dinheiro. E é isso que eu acho que deve gerar o problema, porque ela desesperadamente quer sair de lá e voltar. Ela quer retornar para a raiz dela. Então, mas não volta. A maioria. E eu trato muita gente assim. Porque ela fala, Thaís, eu quero voltar para o Brasil, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como levar minha família inteira. Porque às vezes vai a mulher, né, e o marido. Aí eles têm filhos lá. E aí, como que fica? Como que vai? Que vai ter aqui no Brasil para eles? O trabalho deles lá é totalmente diferente daqui. Será que eles vão conseguir sobreviver? Eles têm medo de voltar porque não sabem se vai conseguir sobreviver, continuar. Será que a psique vai ficar melhor ou pior se voltar para o Brasil? Eu tenho meus parentes no Brasil, tá? Mas você vai sobreviver do quê? Então tem que ter cuidado para fazer esse movimento, porque eu acabo tratando muita gente com depressão e desespero por conta disso. Eu falei, eu preciso dar esse recado para as pessoas. Não é o mundo da Cinderela, não é. Né? É o mundo da Disney. É difícil, não é fácil, porque a convivência, você vai morar lá, é como se você morasse no Brasil, claro, mas com outra cultura, às vezes vai ilegal, é pior ainda, né? Então a gente tem que tomar cuidado o que a gente faz. Tem gente que se dá bem? Claro que tem. É óbvio que tem. Mas as pessoas que eu trato hoje, geralmente, eu vou falar que a maioria é mulher que se separou e não sabe o que fazer agora. Porque até lá é difícil de emprego, tem que falar a língua fluente, tem um monte de regrinhas lá, né? Você falou do Japão, tem muitos relatos no Japão que as pessoas ficam assim também, né? Os próprios japoneses, mas também o brasileiro que vai para lá, né? Sim. E eu tava vendo, tem um seriado, né, de estrangeiro, eles vão para os Estados Unidos, às vezes vão para outros países, que é o de acumuladores. Você já viu isso daí? Já.
estava falando sobre isso, me bateu essa questão da energia do acumulador material barra espiritual, né? Sim, Você já pegou algum caso ou tem algum relato, por exemplo, que a coisa fugiu do controle assim de uma sim, forma? sim. Então, tem dois distintos. Até legal falar de dois para você ver que às vezes não quer dizer que todo mundo é igual, né? O cara, ele é acumulador por conta de vidas passadas, que é uma história mais pesada de falar, mas é, ele era esposa da mãe dessa vida, né? Hoje é mãe e filho. E a mãe, naquela época, que era o marido, ele tentou fazer um monte de coisa com ela e ela não gostou daquilo, porque estava prejudicando a vida dela, inclusive, ele tratava ela como escrava. E aí ele falou: ele, um filho, que era mulher, falou: eu vou sair de casa e vou deixar meus filhos com ele porque eu não tô aguentando mais. Aí o cara, controlador, né? Machista daquela época, falou: não, eu vou pegar, eu vou achar, né, a minha esposa e trancou ela no quarto. E aí ninguém sabia que ela estava no quarto. Olha a história astral. E ninguém sabia que ela estava no quarto. E ela morreu lá naquele quarto. Só que todo dia ela tentava sair arranhando a parede do quarto. Mas não conseguiu, morreu infeliz, tá. Essa mulher veio como filho e a mãe era o marido daquela época. E aí é uma briga constante entre os dois, briga, briga, briga. E a mãe falou: olha, eu vou filmar o quarto dele para você ver que situação que estamos. O cara, 24 anos, e a mãe, ele até batia na mãe, que não tinha o porquê, que a mãe cuidava dele e do neto. E aí ela mostrou o quarto. Acumulador total. Tinha tudo no quarto. Caixa de pizza de 3 meses atrás, roupa, tudo, tudo. Ele nem dormia no quarto por conta disso, né? E ela falou: o que está acontecendo? Quando ela começou a me contar, e eu não tinha feito a história ainda, né? Ela falou: ai, todo o quarto que ele dorme, fica uns riscos na parede. Mas eu não sei, porque eu já mandei pintar desde os 9 anos de idade. Eu mandei pintar o quarto, até mandei pintar de cinza para ver se parava, né? Que eu até briguei até com o pintor, falou: você pintou errado, você não tirou. Na casa, aí eles mudaram de casa, a mesma coisa, onde ele dormia, a parede dele ficava arranhada. E aí que eu fui contar essa história para ela. Olha, na outra vida você foi marido, ele foi sua esposa, e ele tentava sair do quarto que você prendeu ele, né? Com arranhão. Então, o arranhão veio junto com ele, que ele plasmava isso na parede e não era obsessor, né? Você vê, parece história de obsessor, mas não é. Ele plasmava isso na parede, acontecia aquilo que ele fazia naquela época, e o porquê que ele acumulava? Porque ele vivia num quarto que ele jogava só os entulhos. Então, ele se conectou com essa vida daquela época, batia na mãe, porque ele tinha uma raiva intrínseca dela, e também acumulava, porque ele estava vivendo o eu dele daquela época, não dessa. E aí a gente limpou isso. Aí uma semana depois ela me manda um vídeo, ó, tá pegando os lixos de tudo que tem no quarto, os lixos, sabe aquele saco preto de, começou a limpar o quarto e limpou o quarto. Por quê? Porque a gente limpou esse fractal dele. Ó, que É doido. Para mim, interessante. quando eu falei, deve ser caso de obsessor, será? E aí me surpreendeu também essa história. Não, porque eu vejo isso, tem uma dificuldade mais o apego, né? Às vezes a pessoa se apega àquela questão, Mas né? por quê? Porque a pessoa tá vivendo o eu dele de outra vida, não dessa. É o fractal dele que tá no campo energético dele. Então a gente limpa esse fractal, né? E tem outra pessoa que eu tô atendendo também, que ela tem o mesmo problema. O quarto dela, ela não entra. Ela não entra no quarto dela. Ela mora sozinha. E o que a gente foi entender na história e no tratamento? Que ela não limpa o quarto porque ela não quer que ninguém vá na casa dela. Então ela sempre fala para as pessoas: minha casa tá suja. Minha casa tá suja, mas não era consciente. Ela fala assim para mim: ninguém vem me ver. Ninguém gosta de mim. É inconsciente. Por quê? Porque ela não queria que ninguém fosse na casa dela. E na cabeça dela, a desculpa que ela dava: minha casa não tá limpa, minha casa não tá suja, então vocês não podem entrar aqui. Mas é coisa dessa vida, não foi de vida passada. É um trauma de vida passada, mas que ela estava vivendo essa vida. E essa questão dos padrões repetitivos, né? Porque assim, padrões repetitivos são ciclos, né? Sim, Como é que quando você identifica, você auxilia, por exemplo, a quebrar um padrão? Ah,
toda vez que a pessoa parece que vai melhorar, acontece alguma coisa que ela não melhora. É, E fica repetindo ao longo da vida toda. sim. Geralmente, os padrões vêm de gerações que a gente aprende com os pais. Quando é da pessoa que vem também de vidas passadas, ela se repete ciclos, principalmente na parte amorosa. Então, por exemplo, tenho vários clientes que falam assim para mim: eu já tô casada há 2, 3 vezes. A pessoa que eu caso é igualzinha a outra, só muda o endereço. São os mesmos padrões, agressivo, sabe? É igualzinho. Por quê? Daí eu falo de novo, professor, então a culpa é tua, porque tá no teu campo energético. Então a gente tem que limpar isso de você. A gente vai limpar o padrão que ela trouxe de alguma vida, vai mostrar para ela da onde tudo isso se originou, para ela ter consciência daquilo, e aí ela começa a atrair pessoas saudáveis e não tóxicas, né? Então, o padrão que ela tem geralmente é de pessoas que fazem isso com ela. E às vezes não é só com o marido ou com marido e mulher, é com mãe, com pai, com avós. Às vezes são padrões que vêm da família, mas é ela que puxa isso para ela. As pessoas falam assim para mim: "Mas minha família nunca gostou de mim. Minha mãe sempre me xingava, sempre falava que não era para eu ter nascido". Por quê? Porque o padrão que ela tinha lá na questão familiar é o mesmo padrão que ela vai ter na questão quando ela casar com alguém. Então a gente tem que limpar esse padrão que vem de vidas passadas, que às vezes ela que fazia isso com as pessoas, e aí vira o jogo, a gente fala, né? Às vezes vira o jogo. Às vezes a pessoa vem para resgatar algumas coisas, mas ela acaba não conseguindo, porque ela está passando por algum aspecto que ela fez alguém passar na outra vida, mas ela não está aguentando segurar isso. Então a gente tem que entender da onde vem isso, limpar esses padrões para que ela tenha uma vida que as pessoas cheguem para ela com amor e não só com caos, né? Verdade, interessantíssimo. E, e assim, um pouco de tudo isso, né, dessas histórias, eles acabam estando aqui, ó, nesse livro aqui que se chama O que a Sua Alma Sabe, que você ainda não entendeu, que são histórias canalizadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, de repente Sim, mostrar para o pessoal aí, e falar é, como adquirir também, né? tá. Bom, esse livro aqui são 18 histórias canalizadas dos tratamentos que eu fiz, tá? Da egrégora de Santa Esmeralda. E são histórias que eu coloquei aqui, Fael, para a gente. É um pouquinho de cada. Então, tem história sobre família, tem história sobre relacionamento, né? Homem e mulher, tem história sobre a procrastinação, né? Então, eu conto um pouquinho de cada, né? Eu selecionei algumas para a gente entender que muitas coisas que acontecem com a gente hoje não é dessa vida, é de outras vidas, né? E tem tudo a ver com reencarnação. Tem um prefácio do professor Luiz Fernando aqui sobre o canal dele, né, de reencarnação. Ele também, né, me ajudou aqui. E eu quero também que as pessoas entendam o seguinte, que esse livro ele é universalista. Não é porque é do espiritismo, para mim isso não tem nada a ver, inclusive, a egrégora que eu trabalho é universalista. Então tem de tudo. A gente falou de Exu, dentro da egrégora tem os Exus, dentro da egrégora tem a Santa Bárbara, a Santa Clara, tem os comandos arcturianos, tem a Grande Fraternidade Branca. Então, para a pessoa entender que aqui não existe, isso aqui não é de uma religião. Isso aqui é ensinamentos dimensionais. E que eu vou contar uma história legal aqui. A minha mãe é católica e ela falou assim para mim: "Ai, por que você não faz um livro dessas histórias?" Minha mãe é católica, porque eu contava tanta história para ela e ela falava para mim: "Nossa, é tão interessante, tem tudo a ver". Eu falei: "Pois é, mãe". Mas ela é católica ferrenha, professora de catequese. E aí ela falou: "Por que você não faz um livro dessas histórias?" Aí eu fiz o livro, inclusive eu fiz né, agradecimento para minha mãe no livro, e ela foi uma das primeiras a ler. E ela falou: "Thaís, você não sabe o que aconteceu. Eu li o primeiro e segundo capítulo do seu livro. Aí eu fui na igreja, que o padre foi dar a homilia. E o que aconteceu? O padre falou exatamente o que eu falei aqui no livro, sobre, né, coisas da nossa vida. Não, isso aqui não, para ela ver, né? Eu falei: "Mãe, você tá vendo? Deus é um só.
Então, é interessante até as pessoas entenderem, porque parece que às vezes isso aqui é espiritismo, isso aqui é umbanda, não tem nada a ver. E é legal a gente ter essa questão espiritualista, universalista, até para a gente entender que Deus é um só, né? E eu achei interessante contar isso da minha mãe, porque ela olhou e falou assim: nossa, realmente, o que você fala para mim, você tem razão. É que as pessoas têm muitas crenças, né? Então, essas histórias aqui são histórias para todo mundo ler. E é muito bacana. A pessoa vai entender o que é, o que se passa na outra dimensão com esse livro. E é gostoso de ler, são 18 histórias que a pessoa vai ler rapidinho. E aí, eu queria falar para você que eu vou deixar aqui embaixo várias informações, incluindo aqui como você pode adquirir o livro. E é lógico, as pessoas que estão aqui, elas querem muitas vezes passar pela tua terapia, né? Sim. Então, além do livro, você tem outras vertentes de trabalho. Fala sobre os seus canais de comunicação e quais as opções que as pessoas podem ter, além de adquirir esse livro para ter relatos maravilhosos, para também acessar o teu trabalho. Tá. O meu trabalho pode acessar no taisjoiaterapias.com.br/mude de vida. Lá tem um videozinho explicando como é a terapia, tem depoimentos e tem como marcar a terapia por lá, tá? Tem também meu canal no YouTube, que são vários cortes, que são bacanas, porque a gente fala de tudo lá, e o cortes é mais rápido da gente ver, né? Tem gente que maratona lá, fala, eu já vi todos os seus cortes. Você não vai fazer mais? Falei, calma, que a gente faz, né? Tem que fazer corte, tem que trabalhar, tem que ir lá atender tudo. Mas, e também tem a parte do Instagram, é alma_de coruja. O YouTube é Alma de Coruja e só o site que é taisjoiaterapias.com.br. Maravilha. Então, pessoal, tem as múltiplas possibilidades. Procurem a Thaís, sigam o trabalho dela, porque é muito legal. Ela já esteve aqui várias vezes e ainda retornará. Coloca aqui nos comentários aí suas percepções, encaminha para um monte de gente, tá? Porque assim você também pode perpetuar boas informações. Gratidão por mais essa participação. Conversamos coisas sempre muito agradáveis, muito elucidativas, né? E peço que você deixe uma mensagem para quem está acompanhando, né? Para a gente poder encerrar aí com uma mensagem Muito tua. bom. Então, o que eu falo de recado sempre é estudem, entenda o que é o mundo dimensional, entenda, inclusive, para quando vocês forem fazer algum tratamento, terapia, questionar se existe egrégora envolvida, né? Se a pessoa vai abrir a tua frequência e se vai fechar a tua frequência, para que nada de mal aconteça e para que vocês realmente evoluam, né? E não deem coisas negativas aí na vida de vocês. E é isso. Agradeço aqui, né? De novo, logo mais a gente vem bater papos novos aqui, as fofocas astrais.